Queria muito agradecer ao Senhor, agradecer ao José Luiz a oportunidade de estarmos aqui juntos nesse domingo, para que nós possamos refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. E quando o José Luiz me convidou, ainda no ano passado, para essas reflexões, ele me pediu um tema, e eu, depois de fazer as preces, eu sempre demoro um pouco depois que ele pede o tema, eu faço outras preces, então ele veio renovando as esperanças. Mudança de ano, nós gostamos muito desse marco temporal, nós somos seres de ritos e cultos, nós precisamos ter ritos de passagem. E não é coincidência, quando eu pensei, a minha frase inicial seria essa frase de Paulo, que eu queria falar sobre a esperança. E Paulo, em Coríntios 13, como foi o livro aqui, que é uma peça das mais belas do entendimento de Deus, do entendimento do amor, do entendimento da vida, ali ele nos define o amor ou a caridade, que as duas se confundem, alguns evangelhos colocam o amor, outros colocam a caridade, mas as duas são irmãs siamesas, né? A caridade verdadeira é o amor pleno, o amor pleno é o amor-caridade. E Paulo nos coloca o amor ali como amor comportamento. Ele nos explica que o amor não é um sentimento, o amor é um comportamento, ele não deseja mal, ele não é presunçoso, então são todos comportamentos que nós podemos ter. Aí fica mais fácil para todos nós entendermos como é que nós podemos amar ao próximo, como é que nós podemos amar aos inimigos, como é que a gente pode atender aquele chamamento de Jesus. E Paulo, em 13, Coríntios, ele termina dizendo isso, olha, de tudo isso restam essas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade, que são chamadas as virtudes teologais. São as virtudes que nos aproximam de Deus, que vêm de Deus. Elas foram depois pela religião, elas são chamadas das virtudes teologais, um pouco diferente das virtudes cardeais. Nós vamos falar primeiro das teologais e depois da esperança especificamente. Paulo, no Evangelho, ele fala várias vezes sobre esperança. A palavra esperança nasce e renasce em Paulo por diversas vezes e nós vamos entender o porquê. A fé nós sabemos o que é. Né? Fé é acreditarmos em algo, se somos espíritas ou se buscamos o entendimento, a fé baseada na razão, nós temos uma fé que nos diz como é que nós devemos eticamente viver a nossa vida, como é que nós queremos conduzir a nossa caminhada em direção a Deus. Isso é fé. Por isso que nós temos diferentes correntes religiosas, pessoas que têm uma fé ardorosa e não tem erro nessa fé, desde que essa fé seja baseada nesses conceitos, né? Da esperança, do amor e da dedicação ao próximo. A caridade e o amor também nós sabemos, né? Mas esperança talvez seja das virtudes cardeais aquela mais difícil de se entender e talvez seja a mais importante para nós, espíritos em evolução. Um dos citados mais ditos no Brasil, isso é estatística, é: a esperança é a última que morre. Com certeza todos nós já ouvimos falar isso nas nossas casas, lugares, em diversas ocasiões nós falamos: a esperança é a última que morre. O que nós queremos dizer com isso? Qual é o nosso sentido e qual é essa relação com essas virtudes cardeais? Nesse momento que nós estamos falando de esperança, nós estamos falando a esperança no sentido que Paulo diz. E para ilustrar isso, eu vou fazer uma pergunta ao Zé Luiz aqui, que ele vai me responder. Zé Luiz, você é um ser humano perfeito? Você não posso responder. Não. Zé Luiz não é um ser humano perfeito. Nenhum de nós aqui ousaria dizer, exceto minha esposa, levantar a mão, eu sou perfeito. Eu resolvo com ela em casa depois. Mas nós não somos perfeitos. Mas a resposta correta que Paulo nos deu, baseado na esperança, não é não. Se nós perguntássemos para Paulo se ele era perfeito, qual a resposta que vocês acham que ele diria? Depois que ele conheceu Cristo. Sabe o que ele diria? Ainda não. Ainda não. Porque é isso que nós temos que entender.
Essa é a esperança. Paulo tinha certeza disso. Se recordam quando ele diz assim: meu Deus, por que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero eu ainda faço? Mas ele continua na esperança. Nós, com a virtude da esperança, nós temos que ter essa certeza e termos sempre esse entendimento: você é perfeito? Ainda não. Porque a caminhada do homem velho para o homem novo é do não ser para o ser. A confiança que nós seremos perfeitos, porque para isso nós somos criados. E aí que vem o desafio. Porque essa confiança, como nós usamos a esperança, nesse sentido, esperança é a outra que morre, é uma inação, né? É uma esperança passiva. Eu espero que tudo fique melhor. Com certeza, vários de nós aqui, na mudança de 2022 para 2023, quem teve a oportunidade de ir na praia, gosta de pular as 3 ondinhas, escolhe roupa para se vestir. Os que tem roupa branca, que é para paz. Tem roupa amarela, que é para trazer dinheiro. Tem roupa, enfim. Nós somos supersticiosos. É uma esperança que fique melhor. Tem roupa para saúde. A roupa não vai mudar em nada na nossa vida. A superstição de pularmos 3 ondinhas ou de fazermos qualquer rito não mudará nada, não atrapalha em nada. Quem tem pode fazer, tem problema nenhum fazer. Com a consciência que está fazendo simplesmente algo para a sua diversão pessoal. Porque essa não é uma lei divina. Né? Qual é o correto na nossa esperança para termos um dia melhor, um ano melhor? Renovarmos as esperanças. É o conhecimento do ser que nós somos. Esse é o segredo de Paulo. O conhecimento do ser que nós somos e a consciência do ser que nós devemos chegar. Bom, a partir do momento que eu sei o ser que sou, com os defeitos que tenho, com as coisas que preciso em mim fixar e refixar e consertar e trabalhar, as minhas tendências equivocadas, e eu me proponho a fazer esse caminho do não ser para o ser, do homem velho para o homem novo, aí eu estou com a esperança que, como Paulo diz, e o irmão José, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, que ele diz que a fé remove montanhas, ele fala com muita beleza, um espírito protetor chamado irmão José. Ele diz o seguinte: a esperança e a caridade são filhas da fé. A fé que a sustenta. O maior de todos é o amor, porém todas são sustentadas pela fé. Se nós temos fé e temos a convicção, e Paulo tinha isso, e nós, espíritas, buscadores, devemos ter. Eu tenho essa consciência plena. O fato de nós termos consciência plena não significa que nós somos perfeitos. Ainda não. Mas nós sabemos que vamos chegar lá. Nós fomos criados para a perfeição. Nós somos criados para a perfeição. Nós não fomos criados para o sofrimento, nós não fomos criados para os erros. Nós somos criados para a perfeição. É uma lei divina. Nós caminhamos para a perfeição. É tudo que Jesus nos ensinou e tudo que Kardec nos ensinou. Essa é a essência da doutrina. A essência da doutrina que nos liberta das garras pavorosas do inferno. Que aí sim, eu tinha que ter esperança de não ir para o inferno. Né? Eu tinha que ter esperança de, pelo menos... Para não acabar com as nossas esperanças, nós criamos um purgatório. O céu não dá para mim ainda porque eu não sou perfeito. O inferno não quer de jeito nenhum. Então cria alguma coisa para me dar esperança. Criamos um purgatório. Mas na realidade não é assim que funciona e nós sabemos disso. A esperança que é assentada na fé verdadeira é uma esperança que se movimenta no trabalho, no conhecimento do ser para a nossa transformação. Só assim que as coisas mudam. Nós estamos mudando de 2022 para 2023. A última sexta-feira foi sexta-feira 13. Para supersticiosos, sexta-feira 13. Se vê um gato preto, então, no local que eu trabalho temos 20 gatos pretos. Então, saí na sexta-feira, tinha todos os gatinhos lá bonitinhos. Sabe o que significa sexta-feira 13? Que o sábado vai ser dia 14. É isso. Tem um dia como outro qualquer, ou então Deus não existe, né? Porque colocou um dia que vai ser ruim para todo mundo. Se sexta-feira 13 vai ter alguma coisa. E nós somos supersticiosos. Eu perguntei para um amigo meu, mas você tem algum problema com sexta-feira? Ele falou, não, mas eu não sou supersticioso, não. Até porque ser supersticioso dá azar. Ou seja, não era, mas era.
Nós, muitas vezes, colocamos a nossa esperança em algo que não transforma. E Paulo nos ensinou, durante todas as suas cartas, durante todo o evangelho que ele viveu, aonde que se assenta a esperança. E Paulo talvez seja o maior exemplo para todos nós. Porque o ser do Paulo, a realidade que ele tinha, era muito dolorosa. Orgulhoso, vaidoso, assassino. Paulo tinha cometido todos os erros possíveis, é verdade, em nome de uma crença equivocada dele. Mas ele tinha cometido erros lamentáveis, como nós cometemos em nossa trajetória histórica, espiritualmente, e mesmo nessa. Mas ele tinha coisas grandes para reaver consigo mesmo. Ele passa, por isso que ele fica 3 anos no deserto. O simbolismo de se conhecer, de saber a luta grande que ele teria que fazer. Mas ele fazia isso assentado em quê? Na esperança. A esperança é algo dinâmico, é uma ação. Essa transforma. Por isso que nós precisamos, de 2022 para 2023, renovar as nossas esperanças. Mas não vamos esperar que 2023 será melhor se nós continuarmos o mesmo ser que somos. Nada vai melhorar. Pode ter mudanças conjunturais, pode ter mudança na nossa situação de vida, isso pode ter. Porque as tragédias gregas se baseavam muito, e mesmo as religiões, naquilo que a ação do homem não é capaz de controlar. Tem coisas que acontecem que nós não nos controlamos, não temos o menor controle. Essas ações são extremamente difíceis de se compreender. Então, a tragédia grega é muito baseada nisso, né? Por isso tem vários deuses para proteger da chuva, do trovão, do oceano, enfim, coisas, tragédias naturais que nós não temos nenhum controle. Porém, existem em nossa vida coisas que nós temos total controle e que nós podemos mudar. Mas é necessário que haja uma decisão nossa de mudar, de renovar essas esperanças. Primeiro, é esse conceito que precisa ficar claro para todos nós. Porque o oposto da esperança é o desespero. É o desespero. O oposto da esperança é o não construir o novo ser. É o destruir o velho ser. Muitas vezes isso leva ao suicídio. Tá? Muitas vezes isso leva a uma total desesperança. Muitas vezes isso leva a não acreditar em mais nada. Porque nós não acreditamos que esse novo ser possa nascer. E nós ficamos presos na culpa, presos no erro. Esse erro não é o que nós somos. Esse erro é o que ainda somos. Mas nós não queremos ser o que vai ser. Aí é uma decisão nossa. Isso é extremamente importante para que nós entendamos a virtude teologal da esperança. Que movimentos eu faço com a certeza da esperança que o novo ser vem, que o caminhar do homem velho para o homem novo virá? Que movimentos que eu faço? Primeiro é esse, o autoconhecimento. O que eu quero mudar em 2023? Cada um de nós pode eleger uma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, e ter essa luta com a esperança como virtude que nós venceremos. Que nós venceremos. Agora, se eu tiver uma coisa que me incomoda e que sei que não é condizente com a minha fé, com aquilo que eu acredito, que eu preciso mudar, eu sei no meu íntimo, não sei de alguém que está me falando, mas que nós sabemos no nosso íntimo que precisamos mudar, a partir daí a esperança, eu vou mudar. E nós estabelecemos uma meta, estabelecemos a nossa maneira de agir e com a certeza que o novo ser virá. Aí as coisas mudam e nós renovamos as esperanças. E nós vamos ver que nós podemos fazer isso em diversos momentos de nossa vida. Mas essas mudanças, quando ocorrem em mudanças simbólicas, como a mudança do ano, é muito importante. Olhamos para o mundo, olhamos para o Brasil, olhamos muitas vezes para os lares, para os vizinhos, a fome, o desespero, o ódio, as desavenças,
as divisões, eu queria que isso tudo melhorasse. Tá bom, mas como é que nós queremos que isso melhore se eu não contribuo para essa melhora, a minha mudança? Então, a mudança individual é que leva ao mudar coletivo, tirando de tudo aquilo que eu disse que realmente o que fortalecia toda a tragédia grega, que é aquilo que nós não temos controle, mas nós temos controle. Lembram-se de Jesus? Eu procurei, e eu posso estar errado porque eu vou dizer aqui que minha pesquisa não foi tão profunda, Jesus não cita a palavra esperança nenhuma vez no Evangelho. Paulo cita várias vezes. Mas Jesus, ele transmite a esperança num dos momentos mais doloridos da vida dele, quando Jesus diz ali no horto, que ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, naquele momento de dor, de sofrimento, ele, como espírito encarnado, portanto sujeito a falhas, ele poderia falhar, porque ele cumprindo todas as leis, né? Nós sabemos que o espírito, evidentemente, não pode retroceder, mas você pode naquele momento ter uma falha de fé. Não, Jesus, naquele momento, com a sua fé e com a sua esperança, ele diz: mas que seja, se puder, afasta de mim, senão seja feita a sua vontade. Não ter desespero, o não ser não prevalece, o ser prevalece nos momentos mais difíceis, né? Ou seja, o desespero não ocupa o lugar que já está ocupado pela fé, pelo amor e pela esperança. Porque a esperança, nesse caso, porque muitas vezes, eu vou contar para vocês um caso que me marcou muito, alguns eu já contei aqui, mas nós trabalhamos, e ainda trabalhamos na Viçosa, trabalhávamos enquanto estávamos lá em Viçosa, minha esposa e eu, o grupo, numa casa de recuperação de dependentes químicos. A gente abrigava as pessoas, foi uma orientação do Dr. Bezerra de Menezes, a casa foi construída em 2002, e ela abrigava e abriga ainda aqueles dependentes químicos, seja do álcool, seja das drogas, sem cobrar um centavo. As pessoas ficam ali 90 dias, tem toda uma metodologia que eles passaram que tem funcionado muito bem. Mas uma das maiores dores que existem para o ser humano, tanto quem é vítima dessa doença, porque é uma doença, o álcool e as drogas é uma doença, o alcoolismo, a dependência química é uma doença, não é falta de vontade, não é falta de caráter, não é nada disso, é uma doença, e nós não podemos culpar o doente pela doença, nós temos que auxiliá-lo, né, para que ele possa ter esperança do novo ser vencer aquele não ser. Mas chegou na casa um senhor, e a mãe dele, nós fomos buscá-lo, né, na casa dele, ele vivia com a mãe dele, e ele tinha problemas sérios do alcoolismo, enfim, já anos e anos e anos, ele devia ter 45 anos. E ele ficou na casa. E ele passou pelos 3 meses e ele recuperou-se. Uma pessoa fabulosa, conversando conosco, mostrava a recuperação, tudo. Mas eu me recordo que quando nós fomos levá-lo para a mãe dele, para a comunidade mais carente lá de Saída de Viçosa, Minas, quando ela viu a gente descer do quarto e fomos levá-lo, o olhar dela era de medo. Ela não acreditava. Meu Deus, vai começar tudo de novo. Porque aqueles 3 meses para ela foram um alívio, né? Quando ela viu, ela não tinha esperança que aquilo era possível, que ele tivesse recuperado. Mas ele recuperou e ficou o resto do tempo recuperado. Ela não acreditava, porque já tinha vivenciado tantas vezes, né, o ato de falhar, porque na nossa tentativa de construir um novo homem, a falha acontece. O que não pode haver é o desespero e a desistência. Nós precisamos trilhar o caminho que nós definimos para nós de melhoria, com confiança. Se tropeçamos, se escorregamos, vamos levantar. Desse caminho eu não abro mão. E repito, esse foi o grito do Paulo. Porque, Senhor, que o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu ainda faço. Ele estava no caminho, ele sabia o que queria. Tropeçou, não deu, o pensamento foi para o lado errado. A sintonia foi para o lado equivocado. As vibrações foram para o lado equivocadas. Volte, respire fundo, mas eu vou continuar, porque eu tenho a esperança no ser que eu serei. A não existência de algo não significa a impossibilidade dele ser, é ao contrário.
mostra a possibilidade dele existir. Né? Ou seja, o homem sóbrio, no caso do Valdemar, no teu caso de vocês, Valdemar, né, que chama Lorimão. O homem sóbrio ainda não existia. Existia o homem dependente, né, no caso dele, do álcool. Mas o homem sóbrio passou a existir, depois de se recuperar. Isso é esperança, no sentido teologal, né, no sentido que Paulo nos pediu para refletirmos sobre essas três virtudes. É por isso que, primeiro, nós precisamos ter esse entendimento aqui agora, a partir de agora, quando nos perguntarem, como nós mesmos nos perguntar, nossa, como eu sou imperfeito, como eu sou... Você é perfeito? Ainda não, mas você quer uma determinação nossa. Primeiro é uma lei divina, não tem como escapar, não podemos atrasar, não podemos ficar mais tempo na mesma estrada, decisão nossa. Esse é o livre-arbítrio. Na verdade, o livre-arbítrio é a forma que nós conjugamos o verbo esperançar, porque a esperança tinha que ser um verbo, né? Porque não é a esperança passiva, é a esperança ativa. Eu quero melhorar. Então tá bom. Então como é que nós vamos trabalhar para que nós possamos melhorar? 2023 pode ser muito melhor para todos nós, para a nossa família, para tudo, né? Para a sociedade, depende de nós. Não vai depender de nenhum grito, de nada que nós fizermos. Vai depender de nós conjugarmos esse verbo esperançar da forma que Paulo nos ensinou. Temos a esperança que realmente, como o irmão José fala, é filha da fé, porque é a fé que dá toda a consistência, né? E a partir daí temos essa convicção e esse trabalho do não ser para o ser. Além dessas virtudes, as outras que nós criamos, mas que são muito importantes, principalmente a Igreja Católica chama das virtudes cardeais. A palavra cardeal é aquele que se movimenta, que vai, por isso que o Papa tem seus cardeais. A palavra cardeal é como se fosse uma dobradiça, você se orienta, você vê vários lados, enfim. São os pontos cardeais para associar, você tem essas várias visões. As virtudes cardeais têm mais a ver conosco aqui na Terra, né? Essas virtudes que o Paulo nos trouxe, que são as teologais, são aquelas muito divinas, né? Amor, esperança e fé, são aquelas que nos unem muito a Deus. Das virtudes cardeais, algumas se destacam e são importantes para nós atingirmos as virtudes teologais, ou a esperança, como estou falando, renovar as nossas esperanças. Uma delas, que é a fortaleza. Nós precisamos ser fortes, né? Nós precisamos ter a nossa decisão forte na nossa transformação. Se nós tomamos uma decisão, né, nós precisamos ter força para vencer aquilo que nós chamamos das tentações de fazer aquilo que mais nos agrada. Retorno novamente à questão do vício do álcool e das drogas. O Alcoólicos Anônimos, eles têm uma lei, né, que diz o seguinte: você não pensa que você vai ficar sem beber o resto da vida. São 24 horas, só isso. Só 24 horas. Você tem que ser forte nessas 24 horas. Se o amigo te oferecer, se você passar no local, se você for lembrado pela televisão que a cerveja lá depois, você tem que ser forte, né? Nessas 24 horas, depois você renova por mais 24, é assim. Todos nós nascemos com uma limitação, 24 horas no dia, né? Então é nesse período que nós temos que exercer a nossa fortaleza para vivenciarmos a busca dessa virtude cardeal que nós estamos tendo. A outra virtude que é uma virtude extremamente importante, chama-se prudência, né? Prudência. Nós precisamos ser prudentes. Se eu me conheço, estou querendo fazer viagem do homem velho, do homem novo, do não ser para o ser, né? Do ainda não perfeito para o caminhar da perfeição na maior velocidade possível,
eu tenho que saber o que me leva, o que me distrai desse caminho. Né? É a lei da sintonia. O que me distrai desse caminho? Se eu estou querendo vencer, no exemplo do álcool das drogas é simples. Se eu quero vencer o álcool e as drogas, e eu tinha um lugar que eu ia sempre jogar sinuca, e ali com meus amigos, eu gosto de estar, eu sempre bebia cerveja, se eu continuar indo para lá, dificilmente eu vou vencer. Tá? Isso então é uma imprudência. É uma imprudência porque eu preciso me conhecer para saber aonde eu preciso atuar para fazer essa caminhada. E de novo, observe que Paulo nos dá esse exemplo por completo. Paulo nos dá esse exemplo por completo. Outro que nos dá esse exemplo, mas de uma maneira completamente diferente, faz um outro caminho, mas também do não ser para o ser, do homem velho para o homem novo, é Francisco de Assis. Francisco de Assis, em um momento maravilhoso de sua vida, ele resolve partir para o desapego, ele deixa tudo aquilo que o atraía em sua juventude, em sua riqueza, na sua forma de ser, e se dedica ao novo ser. E o que ele faz? Ele estabelece as suas metas e passa a trabalhar com muito rigor nisso. Para alguns até um rigor excessivo, mas na realidade era um rigor que ele precisava para que ele fizesse essa tarefa na esperança, porque ele tinha certeza, a esperança aí se torna convicção, né? Eu ainda não, a esperança que eu estou construindo esse novo ser. E ele também faz a sua trajetória com prudência. Ele foi forte, a fortaleza, a prudência, e assim a justiça, que é outra das virtudes chamadas cardeais, a justiça, fortaleza, prudência. Por que a justiça é extremamente importante? Jesus falou por isso em diversos momentos. Talvez o momento mais significativo que Jesus falou da questão da justiça, né, foi naquele momento que, pela lei mosaica, a mulher que fosse pega em adultério era apedrejada em praça pública, era humilhada, era carregada, arrastada pelos cabelos, assim que a lei dizia que tinha que acontecer. Se tem uma testemunha que ocorreu o adultério, arrastava-se a mulher, era humilhação, era vergonha, arrastava-se a mulher pela praça pública. Em alguns casos, tinha uma torre nessa praça, que a mulher era exposta lá em cima e depois ela era empurrada. Normalmente não morria na queda, morria depois apedrejada. Essa era a lei. Curioso que sobre o homem não se falava nada. Era simplesmente adultério feminino. Muito bem. Essa mulher foi pega em adultério, tinha comprovação do fato que ocorreu. Ela foi arrastada, foi colocada lá perante todos já com as pedras nas mãos. Era a lei mosaica, tinha que ser cumprida aquela lei. E para tentar Jesus, aqueles homens agora colocaram ele numa enrascada. Né? Vamos ver se ele vai ser contra a lei de Moisés, ou se ele vai continuar falando esse negócio de amor ao próximo dele. E aí ele disse, olha, Moisés manda apedrejar essa mulher. O que você diz? Olha o homem que era Jesus. Podem fazê-lo. Aquele que tiver isento de pecados, que atire a primeira pedra. Fazendo a justiça aparecer para todos nós da sua forma mais divina. E que muitas vezes nós esquecemos, principalmente no mundo de hoje. Nós estamos atirando pedra para todo lado. Para todos os lados. E nós queremos um mundo melhor. Eu estou atirando pedra para todos os lados. Por razões políticas, por razões pessoais, por razões... E achamos que com isso tudo vai melhorar. Nós estamos apedrejando quando ele falou assim: quem não tiver pecado que atire, está atirando. Não temos direito a atirar pedras. É uma justiça que nós sabemos que não temos. Isso não significa que nós vamos ser omissos, passivos, nada disso. Mas o ódio não pode prevalecer e a justiça não se faz através de pedrada. Ela não se faz através de pedrada. A justiça se constrói através da esperança. A esperança de transformação. O mundo não se divide entre bom e mal. A sociedade não se divide entre bom e mal. Governos não se dividem entre bom e mal. O mundo é um mundo em construção. Foi Jesus que nos ensinou. É a doutrina espírita que nos ensina isso. Se é um mundo em construção, tem bons e tem maus. Tem esperançados e tem desesperançados.
Tem evoluídos, tem não evoluídos. E se a pedra resolvesse, eu vou dizer para vocês, eu ia pegar um monte de pedra. Não resolve. Ele nos ensinou há 2000 anos que não resolve. Mas como é que se faz a justiça na sua essência? Conta-nos a espiritualidade que quando ele falou, aquele que não tiver pecado que atira a primeira pedra, os mais velhos saíram primeiro. Porque nós temos mais. Né? Quando nós pensamos nessa caminhada e na outra, meu Deus, como é que eu vou tirar essa pedra aqui? Não vou. Provavelmente ali tinha vários que tinham cometido adultério, vários que tinham feito coisas horrendas. E na hora, com a força intelectual, a força moral do Cristo, eles deixam a pedra. Mas quando a mulher vai até ele, o que ele diz para ela? Ele diz para ela, Senhor, mas ninguém me apedrejou, ninguém me condenou. Não, não te condena, mas vá. E tenha a esperança que você pode ir do não ser para o ser, para que você possa avançar. Tem esperança que você pode, desse não ser, que cometeu esse erro sim, trouxe sofrimento, trouxe dor, mas você pode ir para o ser. Vai, não peques mais para que coisa pior não te aconteça. Não é o pecado no sentido de confessar com o Padre, é o pecado interno, aquilo que nós temos que construir com a esperança que podemos ser. O mundo, a nossa vida, a nossa sociedade, o nosso lar, a nossa casa espírita, não será construída sem a esperança. E jamais a esperança é construída através das pedras. A esperança é construída através da justiça que ele nos ensinou na sua essência, em todos os momentos. Até nas questões, porque as questões que nos dividem não são de hoje, né? O povo de Israel era um povo dominado, era escravizado. Os judeus eram escravizados pelos romanos, não tinham direito a nada. Os mais espertos se tornavam cobradores de impostos. Iam servir aquele povo para não sofrer mais, para ter vantagens. Mas era um povo sofrido, que não aguentava aquele domínio e esperava, e estou esperando até hoje, os nossos irmãos judeus, que é uma religião maravilhosa. Eu tenho vários amigos judeus, eu tive a oportunidade de estar lá em Israel, jantar em casas de irmãos judeus. São maravilhosos, são caridosos, são dedicados. Mas eu não falo isso com ele, porque eu tenho profundo respeito à fé deles. Eles estão esperando o Messias até hoje, mas o Messias está perto da espada. Né? Eles estão esperando alguém que vai chegar para destruir os palestinos, para matar. Vão ficar esperando, porque não virá. Quando Jesus trouxe a proposta dele de amor, ele falou, não, esse amor não resolve, mas esses caras estão matando a gente. Como é que esse cara vem falar de amor e o amor que vai nos libertar? É muito difícil entender a palavra dele. É difícil mesmo. Mas nós já sabemos que não tem outra maneira. Isso não é de hoje. Aí quando chegaram para Jesus, você se lembra daquela passagem belíssima, que apresenta para ele uma moeda, né? E aí, Senhor, é justo pagar imposto a César? É justo pagar imposto aos romanos? Porque eles eram explorados mesmo. Um terço, às vezes metade do que ganhavam, tinha que ser pago imposto, qualquer atividade que você tivesse. Porque era assim que o Império Romano se sustentava, né? O Império Romano tinha ele dominou vários países, vários povos, porque precisavam que sustentassem todos os seus luxos e luxúrias. Né? E daquilo que eles faziam. Então outros trabalhavam para eles. Quando chegaram para ele, falaram, é justo pagar a tributo a César? Provavelmente, se fosse qualquer um de nós, eu falo por mim, mas de jeito nenhum, esse cara é um vagabundo. Eu provavelmente falaria assim. Jesus naquele momento nos ensina mais uma vez que a pedra e o julgamento naquele momento não resolve. Ele diz assim, olha, é uma sabedoria encantadora. Ele fala, espera, me mostra essa moeda. Ele mostra. De quem é o desenho nessa moeda aqui? De César. Ele fala, a César que é de César, Deus que é de Deus. O mundo dele é esse, ele quer viver nesse mundo, ele vive nesse mundo. Eu não vou compactuar com esse mundo, mas eu sei que esse mundo existe. Porque Jesus, mais do que todos nós, sabia que o mundo é imperfeito, o mundo em construção. E o mundo em construção só se transforma com a renovação das esperanças. Só. Não tem outra forma. E a renovação da esperança vem dessa forma que Paulo nos ensinou.
Primeiro, ter consciência, ter fé, ter certeza que nós ainda não somos perfeitos, mas fomos criados para perfeição. Mas isso vale para todos, não é só para mim não. Isso vale para a pessoa que eu mais abomino hoje. Pense em uma pessoa que você não pode ver. No Brasil está fácil, hoje tem 2, 3 faces, tem gente de um lado, de outro, para todo lugar, primeiro que eu posso nem ver. Então, tá bom. Sabia que ele é um espírito de construção? Seja quem for. Seja quem for. Seja quem for. Espírito de construção. Caminhando para a perfeição. Ele ainda não é perfeito. E talvez tenha muito mais imperfeições do que eu. Ou talvez não. Mas eu não me sinto à vontade para sair atirando pedra, não. Não é que eu não tenha vontade, eu tenho muitas. Mas eu não me sinto à vontade. E tento trabalhar. Não é uma luta fácil de se vencer. Não é uma luta fácil de se vencer. Às vezes nós vemos na televisão crimes horrorosos, né? Principalmente contra a mulher, contra a criança, de exploração, de estupro. É difícil você enxergar naquela pessoa alguém que você tem a obrigação de amar. Eu confesso que eu não consigo, em alguns casos. Mas pelo menos eu refreio o ódio. Pelo menos eu busco não odiar. Porque é um comportamento, é construção. Se não odiar, já está bom. Depois vai outro passo. Né? O amar é só quando chegarmos a Jesus. Porque o amor, na sua essência, é quando só o bem nos movimenta. Quando Jesus falava assim, eu e o Pai somos um. O que significava isso? Só existia nele o amor, o bem-estar do outro, o desejo da melhora do outro. Isso não significava que ele passava a mão, não. Ele chamou. Ele tinha posições claras também, sepulcros caiados, porque ali era o quê? A coisa que Jesus não tolerava. É quem conhecia e não fazia. Porque eles conheciam. Eles sabiam a fé, eles exploravam o outro com a fé. É como se nós, na casa espírita, que lemos Kardec, que sabemos, nós fôssemos vender a nossa fé. Vender um passe. Vender reuniões mediúnicas. Isso é algo inconcebível. Porque se você conhece, você tem direito de ainda não ser perfeito. Mas nós não temos direito de deturpar o que conhecemos para levar o sofrimento ao outro. Isso é o que Jesus... Isso é abominável. Isso é abominável. Mas quando ele via um espírito que não conhecia, e o exemplo maior da esperança da transformação, nos é dado com Zaqueu, um homem baixinho, cobrador de impostos, que já tinha feito coisas horrorosas em sua vida. Ficou sabendo que Jesus está passando, ele sobe em cima do sicômoro, uma árvore, porque ele era tão baixinho que não dava para ver Jesus. Ele subiu para ver Jesus. E ele olha para Jesus com esperança, buscando algo. Buscando algo. Mas ele nem fala. Jesus olha para ele e diz assim, Zaqueu, desce daí. Hoje eu vou na sua casa. Todo mundo fica com esse cara, é maluco, fica vendo na cara dele, ninguém gosta dele, cobrador de impostos ninguém gostava. Porque exploraram Deus. Então Jesus vai até a casa de Zaqueu. E Zaqueu, depois de algumas conversas com Jesus, diz para ele, Senhor, se algum mal eu fiz em minha vida, eu quero dar 1, 2, 3, 5 vezes o mal que eu fiz. Ele sabia que ele tinha explorado muitas pessoas. A partir daquele momento, a esperança nasce naquele homem que caminha do não ser para o ser. Quando nós não sabemos fazer esse caminho, nós fazemos o caminho oposto, que lamentavelmente foi feito por Judas, que no desespero de ver o que ele tinha feito e achando que seria impossível construir um novo ser, ele se suicida. Desespero. A falta de esperança na construção do novo ser. Só que Jesus, nós sabemos, a doutrina espírita nos diz, que em um daqueles 3 dias que ele passa da transição da morte física para o renascimento pleno, ele vai até Judas, estende a mão até ele e diz, Judas já em espírito, renova as tuas esperanças, você será grande, você está em construção como já estive no dia. O mundo está em construção quando meu pai me pediu que aqui viesse. Renova as tuas esperanças. Renova as tuas esperanças.
O ser perfeito que será, eu consigo vê-lo. Reconheça agora o ser que você é, e em breve você será o ser que foi planejado para ser pelo meu Pai. Renovemos as nossas esperanças com essa certeza de Jesus e com as nossas ações. Obrigado.